Paz seja convosco. Mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Mais um domingo em que nós podemos separar esse tempo para buscar o seu entendimento, a sua face, conhecer mais dele. Quero convidar você a curvar a sua cabeça para que nós possamos fazer uma oração, consagrando este tempo. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse dia de vida. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, nos protegido, nos guardado. Queremos, Pai, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guarde. Que nesta manhã, Pai querido, nós possamos, Pai, ter os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz. E assim, podemos, Pai querido, conhecer mais do Senhor. Que o Teu Espírito de entendimento esteja sobre a nossa vida, nos dando a instrução necessária, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Temos um Deus bondoso que nos tem guardado e protegido, apesar das lutas e dificuldades que nos são impostas todos os dias. A palavra de Deus já afirmava isso. Como ovelhas nós somos levados ao matadouro todos os dias. Isso é uma realidade, seja para cristãos ou não cristãos. Mas como cristãos nós temos, além do agravante do cristianismo, em que há mais perseguição, também nós temos a esperança. A partir do Senhor nós sabemos que nós temos uma pátria celestial, não é algo que nós estaremos passando por toda a eternidade. Então isso tem que trazer em nós algum tipo de esperança. Muitas vezes nós olhamos para as situações dentro de um olhar momentâneo e nós não conseguimos ver o quadro todo, mas o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente e Ele sabe de todas as coisas, Ele consegue ver o quadro de uma maneira total e completa. Então nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Estamos tratando sobre este tema, começamos há uma semana, 2 semanas, esse tema dos pecados intocáveis, aqueles pecados que não são tão gritantes na sociedade, que acabam sendo aceitos. E nós trabalhamos na semana retrasada e passada a respeito desse tema, e na semana passada nós começamos a falar um pouco sobre a condição da santidade. Falamos na semana passada, fazendo o nosso breve resumo, que a santidade ela não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. As pessoas elas acham que a santidade delas ela é condicionada à ação. Então eu sou ativo na minha santidade, na minha separação, e na verdade isso aí é um processo sobrenatural, é uma ação única e exclusiva sobrenatural do Senhor. Pastor, mas eu não tenho que fazer, eu não tenho que ler, tenho que orar, sim. Mas nós temos que entender que esta condição de nós fazermos, ela também procede de Deus. Nós não conseguimos fazer isso pelas nossas próprias forças. E nós falamos da condição nossa de coração, que é uma condição de pecado. Apesar de nós sermos separados por Deus, nós não conseguimos viver de uma maneira plena e nem longe de plenitude. E nós falamos na semana passada, quem atreveria a dizer que ama o próximo como a si mesmo? Nós ouvimos as dificuldades dos irmãos, das irmãs, das pessoas que nos cercam, mas nós procuramos sempre olhar para nós, sempre nós buscamos a guarda das nossas condições em primeiro lugar. Falamos também na semana passada que o apóstolo Paulo, ele inicia a sua carta falando sobre esta santidade daquele povo que era totalmente rebelde, e no decorrer da sua carta, na verdade, o que ele está falando é que nós temos que, como santos que somos, nós temos que agir como santos. Essa condição é uma condição que é difícil, porque o mundo ele nos incita a agir de uma maneira errada. O mundo, com todas as pessoas à sua volta, elas agem de uma maneira errada, e o que acontece é que nós somos levados por uma correnteza. Às vezes nós nos cansamos de lutar contra a correnteza e nós nos deixamos levar. Então nós não agimos como cristãos.
Esta santidade, apesar de ela nascer e ela vir de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, nós temos uma responsabilidade que é buscar viver santos todos os dias. Este confronto, essa situação de você sempre estar pesando as suas ações, os seus pensamentos, as suas falas, como agir e como não agir, é uma responsabilidade de nós como seres humanos. Temos, em princípio, agido como os coríntios. Nós temos um chamado, somos determinados por Deus como santos, como separados, mas nós, em nossas ações, nós não temos agido de uma maneira correta. Temos vivido de um modo inconsistente com o nosso chamado. Se nós formos realmente olhar os princípios bíblicos, nós vamos ver que nós estamos fora. A palavra pecado, que nós falamos na semana passada, no finalzinho da segunda aula, ela abrange uma variedade de maus comportamentos. A gente não pode querer fazer distinção no sentido de, isso é ou não é. A palavra pecado, ela abrange tanto a fofoca, como abrange o adultério. Ela abrange tanto a impaciência, como também o assassinato. Apesar de serem pecados que dentro do nosso entendimento eles estão em extremos opostos, todos eles são considerados pecados pelo Senhor. Há sim graus de seriedade, mas nós temos que entender que pecado é pecado. E a condição de uma vida de pecado não é uma condição que é esperada dos cristãos. O tema dentro de pecados intocáveis que nós tratamos hoje é exatamente por que as pessoas não falam mais de pecado. Por que esta condição do desaparecimento do pecado? Parece que as pessoas elas realmente vivem numa condição perfeita. Nós vivemos numa condição agradável a Deus, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, e as pessoas elas pouco se preocupam com isso. Em seu livro, Que Fim Levou o Pecado, um certo psiquiatra escreveu: até mesmo a palavra pecado, que parece ter subido de entre nós, costumava ser orgulhosa. Era uma palavra forte, séria, mas a palavra saiu de cena, quase desapareceu. A palavra juntamente com o conceito. Por quê? Ninguém mais peca? Alguém ainda acredita em pecado? E esse livro que este homem escreveu, ele começa a olhar a sociedade, ele começa a fazer uma análise da sociedade, ele começa a perceber que essa condição de pecado, de algo ser feito errado realmente, ela desapareceu. E ele se pergunta: ninguém mais peca? Por que não se fala mais nesta condição? Alguém ainda acredita que existe a condição pecaminosa? Para enfatizar as suas observações, o autor, que é um autor americano, ele afirmou que no discurso presidencial americano do Dia Nacional da Oração, não sei se ainda tem esse Dia Nacional da Oração, a última menção em relação ao pecado foi em 1953, com um presidente chamado Eisenhower. Então, há sim um dia, ou não sei se ainda há, creio que sim, tá? Esse livro não, esse material que eu estou trabalhando não é um material tão antigo, deve ter alguma coisa no torno de máximo 8 anos, 10 anos, e ele observa que a última vez que algum presidente, dentro do discurso, pedindo perdão pela nação, foi em 1853, e mesmo essas palavras desse presidente, elas vieram do Abraham Lincoln, que foi o presidente em 1863, e que fez um discurso acalorado no sentido de fazer com que a nação mudasse o comportamento, o pensamento, e eles pudessem realmente dar uma importância à condição de vida deles. Portanto, como o autor comentou, oficialmente, como nação, como nenhum presidente fala mais sobre pecado, eles deixaram de pecar há aproximadamente 50 anos. Então ele olha para essa situação e ele fala assim: o povo americano e o povo brasileiro não é diferente. Parece que nós não temos mais uma condição pecaminosa. Quando nós olhamos a condição das igrejas, você não vê as pessoas falando de pecado. Poucos são os pastores que na internet eles falam de pecado. Há alguns que falam, mas no sentido de piada, fazendo toda uma situação jocosa em relação a uma coisa que é extremamente perigosa e faz-se piada. Outros não comentam,
Campanhas são levantadas no sentido de abençoar, abençoar, abençoar. Esse psiquiatra, esse escritor, não é de jeito nenhum o único a pensar assim. Outro escritor escreveu em um artigo intitulado Como? Eu? Pecador? E aí ele fez esse artigo e ele começou a citar algumas pessoas. Na Inglaterra do século XX, C.S. Lewis, um grande escritor cristão, diz: a barreira que mais encontro é a falta quase total de algum senso de pecado em meus ouvintes. Parece que você está falando uma coisa que não é verdade, não existe. As pessoas elas têm mais crença num filme de Jornada nas Estrelas do que numa história bíblica ou numa história que se fala de pecado. As pessoas elas se fantasiam de personagens, e é chamado cosplay. A pessoa ela se fantasia para mostrar aquilo ali, ela realmente acredita naquilo, é uma coisa que para ela tem pôster, e ela tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Estava com a minha filha outro dia vendo os preços de um sabre de luz, que é uma arma lá da Guerra das Estrelas, lá, valores de 5, 6, 8 mil reais, uma coisa, simplesmente a pessoa fala assim, não, eu tenho. Em 2001, agora, um famoso teólogo cristão chamado D.A. Carson, estudioso do Novo Testamento, afirmou que o aspecto mais frustrante de pregar o Evangelho em universidades é o fato de que, no geral, os alunos não têm noção do pecado. Eles sabem pecar muito bem, mas não conhecem a natureza do pecado. Nós pecamos com tanta naturalidade que aquilo para a gente é normal, é comum. As pessoas elas não têm mais temor e tremor. As pessoas não têm mais reverência às coisas do Senhor. Reverência não é religiosidade. Eu não estou falando em comprimento de roupa, eu não estou falando em nada disso. Claro que isso também é, dependendo do grau da roupa, ela realmente é uma manifestação muito grave, digamos assim, do que tem dentro do coração dela. Mas não é isso. O mais importante é como que a pessoa lida com as questões do dia a dia, na sua fala, no que ela assiste, no que ela vê, no que ela fala. E esse autor ele está falando, nós sabemos pecar muito bem, mas nós não conseguimos distinguir essas ações nas nossas vidas. É muito fácil nós olharmos para o próximo e apontarmos o dedo. As situações que elas vêm, e eu vi isso numa ministração de um pastor há mais de 10, 15 anos atrás, e ele falava assim que nós temos prazer em ver o nosso irmão pecando. E eu olhei aquilo, ele falando, eu fiquei meio chocado com aquela afirmação, e ele continuou falando assim, quando nós vemos um irmão pecando, uma pessoa pecando, nós nos alegramos porque é como se nós disséssemos para nós mesmos, o que eu faço não é tão grave quanto o que ele faz. Então, primeiro ele tem que se arrumar, eu não. Nós temos esse tipo de comparação. Eu já falei sobre isso que eu vou falar agora, mas eu acho importante a gente refalar no conceito moral e imoral. A moralidade ela tem a ver com princípios. Você estabelece princípios e você busca viver dentro desses princípios. Se eles são certos ou se não são certos, não estou falando sobre isso. Quando nós temos algumas regras, mesmo lá, o Talibã que invadiu o Afeganistão, eles têm regras morais, mesmo que as regras morais dele não sejam morais para nós. Mas moralidade não tem a ver com sexualidade necessariamente, mas tem a ver com cumprimento de regras estabelecidas. E quando você quebra essas regras que foram estabelecidas, você é uma pessoa imoral. Essa imoralidade tem a ver com quebra de regras. Isso pode ser num clube de futebol, isso pode ser num bar, isso pode ser em qualquer situação em que você tem regras que definem o que é moral. Você tem a quebra dessas regras que traz a pessoa como imoral, mas nós temos visto na sociedade, nos últimos 10 anos, a amoralidade, que é você trabalhar uma vida sem regras. Você define o que é importante, o que é certo, o que não é certo, e você vive segundo aquele padrão. Qual que é o grande perigo disso? É que não tem limites. Eu invado a tua área, você invade a minha, e porque eu acho que eu tenho esse direito, eu faço.
Então eu tenho conversado um pouco com a nossa irmã Tiene, que tem passado algumas dificuldades com os vizinhos deles, e eles, dentro dos relatos dela, são pessoas que são amorais. Então eles acham que eles podem fazer o que querem, eles podem fazer as festas no horário que eles querem, podem falar a altura que eles querem, porque eles estão pagando, então eles podem fazer o que eles querem. Nós vimos uma condição semelhante alguns anos atrás, quando nós estávamos com uma crise na rede hídrica, no fornecimento de água, em que as pessoas estavam sendo exortadas: ó, economiza água, não gasta. E as pessoas, elas lavando calçado. Enquanto pessoas não tinham água nas torneiras para fazer comida e para beber, as pessoas estavam gastando água, enchendo piscinas, e quando questionadas, elas falavam: eu que estou pagando, eu não devo satisfação para ninguém. Esta é uma condição amoral. Essas afirmações simplesmente confirmam o que parece óbvio a muitos observadores: a noção geral de pecado desapareceu da sociedade. As pessoas não pensam mais nisso. As pessoas, elas não pensam mais em princípios. Na minha infância, quando eu estava na idade da Luísa, um pouco menos, tinha aula de educação moral e cívica. Então você olhava, você tinha uma série de coisas que você aprendia. A honra, a pátria, a bandeira, havia um hino, nós cantávamos uma vez por semana, uma vez por mês, o hino nacional, havia o levantar lá da bandeira, o hastear da bandeira, havia reverência em relação àquilo. Sempre existiu as pessoas que são anarquistas, mas em regra as pessoas elas se preocupavam com aquela coisa. As pessoas, elas tinham zelo com aquilo. Até se você for ver no contexto, por exemplo, de Copa do Mundo, por exemplo, há anos atrás, a Copa do Mundo em que o Brasil estava jogando, as pessoas, elas tinham muito mais avidez em relação àquilo do que tem nos dias de hoje. Não estou querendo enaltecer você ficar assistindo um jogo da seleção brasileira, não é isso. Estou falando da pessoa, ela se preocupar com algo além de si mesmo. A honra em relação a algumas coisas, elas se perderam. Infelizmente, o conceito de pecado, ele tem desaparecido também nas igrejas. O local que deveria ser o último refúgio da pregação do Evangelho, em que se fala sobre a condição pecaminosa do ser humano, não tem mais. As pessoas, elas não falam sobre o pecado. Por quê? Pecado afasta pessoas. Quando você fala de pecado, as pessoas, elas se sentem incomodadas. Eu lembro que lá em São Paulo, a gente estava numa reunião de escola dominical, uma consagração de escola dominical, e eu comecei a fazer algumas ministrações lá na igreja, eu era pastor auxiliar, e o pastor gostou, ele falou para mim: olha, você não pode fazer isso, e a gente continuou fazendo em alguns cultos noturnos. E aí o ministro de louvor, ele tinha muito entrosamento comigo, ele fazia, quando ele percebia que a igreja estava no ponto ali, a gente se olhava, eu entrava e começava a fazer uma ministração, pedindo perdão pelos pecados, falando sobre a pecaminosidade, tudo no meio do louvor, e as pessoas, elas se arrependiam, e as pessoas vinham à frente pedindo perdão. Passou um domingo, 2, 3, 4, um dia o meu pastor, ele me chamou e falou: pastor Paulo, eu queria que você mudasse um pouquinho o contexto da sua ministração. Eu falei: por quê? Não, porque você tem falado muito de pecado, as pessoas, elas estão constrangidas. Algumas pessoas têm vindo aqui pedindo para mim que isso seja eliminado do culto. Eu queria não eliminar, mas eu queria que você adaptasse para que falasse um pouquinho mais de bênção, falasse um pouquinho mais de vitória. E eu falei: não, pastor, você me desculpa, mas não é essa a direção do Espírito Santo. Se for essa a proposição que o senhor tem, eu respeito o senhor como pastor da igreja, mas a gente para aqui. Ele falou assim: então vamos parar. E nós paramos, porque as pessoas estavam incomodadas se falar sobre o pecado. Uma socióloga analisou 47 gravações de mensagens sobre o filho pródigo. É o filho pródigo que nós trabalhamos alguns meses aí, pregadas por pastores batistas e presbiterianos, para você não falar para mim que são essas igrejas novas, malucas aí. Não, igrejas tradicionais, igrejas batistas, presbiterianas. Como o conceito de pecado é tratado nas mensagens analisadas?
Não deveria nos surpreender o fato de muitos pastores terem dificuldade em falar sobre o pecado. Pastores de igrejas tradicionais, pregando sobre um texto que fala sobre o pecado, eles não falaram sobre pecado. Como vemos nesses exemplos, uma investigação mais detalhada nos sermões mostra como o conceito de pecado tem sido trabalhado para não ferir o que é politicamente correto na sociedade. O que a sociedade fala que não tem problema, eu também não vou falar que tem problema na igreja. Se a pessoa está fazendo um bloco de carnaval gospel, eu não vou falar nada, porque se as pessoas estão falando, e eu tenho pessoas na minha igreja que estão querendo fazer, então vamos fazer. E aí você pode ir para qualquer área, entendeu? Luta, dança, teatro, e toda sorte de coisas que as pessoas criam fora das Escrituras, simplesmente com o objetivo de fazer com que as pessoas elas se sintam bem. Temos sim atividades sociais, sim. Há formas evangelísticas específicas que Deus dá para cada pastor, sim, mas isso não pode virar a regra. A regra é o que as Escrituras falam. Então o culto ele tem uma estrutura litúrgica que a Bíblia define, que o próprio Deus define. E as pessoas elas começam a inserir coisas que não estão nas Escrituras. Estava conversando com o presbítero Sebastião, que pregou numa igreja um dia desses aí, e ele chegou lá para pregar, e o culto aparentemente começou por volta do horário, sei lá, 6h30, 7 horas, e aí todo tipo de oportunidades foi dada. Quando foi 8h30 da noite, entregaram para ele pregar, e quando ele começou a pregar, as pessoas começaram a ficar incomodadas. Por quê? Porque o tempo estava passando, e já tinha sido utilizada a grande parte do tempo da pregação, foi usada para o quê? Para essas oportunidades, é o irmão cantando, é o irmão dando testemunho, é não sei o quê, e aí chama o aniversariante, fala não sei o quê. O momento mais importante que eu da palavra foi cesseado. Certa feita ele falou assim que recebeu o bilhete do pastor, olha, está demorando muito, encerrou a coisa, já deu a bênção, despediu e o povo foi embora, porque o povo tinha algum outro compromisso mais importante. Como o conceito de pecado é tratado nas mensagens analisadas, não deveria nos surpreender o fato de que os pastores têm dificuldade em falar sobre o pecado. Como vemos nesses exemplos que a gente falou até agora, uma investigação mais detalhada vai ver que as pessoas elas têm dificuldade de falar do pecado porque ofende as pessoas. Embora algumas imagens tradicionais de pecado sejam conservadas nos sermões, o assassinato, o adultério, o homossexualismo, a linguagem quase sempre poupa os ouvintes do seu impacto, pois usa uma figura de artifícios em que as pessoas acabam nem vendo o pecado, que é a condição, por exemplo, daquele pastor que faz piada. A pessoa fala do pecado, mas ele faz tanta piada em relação das coisas que as pessoas estão mais preocupadas em dar risada do que ele está falando, que realmente se constranger no coração. Não vi nenhum caso na Bíblia, nenhum, em que se alguém exortou o outro fazendo piada, nenhum. A menos que as Escrituras elas estejam desatualizadas, ou elas estejam erradas. Eu creio que quem está errado não é as Escrituras, e sim quem fala de uma maneira errada. As Escrituras elas são para serem tratadas de temor e tremor. É um assunto muito sério. Nós estamos falando de morte, vida e morte eterna. E as pessoas elas simplesmente não dão atenção sobre o pecado. Pastor, assim, a gente fazendo parte da nação, né, e as outras nações também, a gente fazendo parte, a gente não, só se Deus der um discernimento para a gente visualizar, Ele nos deve nos fazer ver, né? Mas normalmente nem sempre temos esse discernimento, mas em muitos livros falam, mas eu vou pegar assim, o livro de 2 Reis. Você vê que muitos reinos, que os reis procederam de forma muito mal, né? Fizeram coisas, adoraram outros deuses, não andaram nos caminhos de Deus, fizeram a nação pecar. Então, por causa do líder, e o líder levou a nação também a pecar, houve muitos juízos de Deus sobre a nação, não só sobre o líder, mas também sobre o rei, também sobre a nação. Então, muitas vezes, como a gente está inserido na nação e nas outras nações,
Às vezes muitas coisas que acontecem pode ser por causa das coisas que o líder, né, as autoridades e as pessoas também estão fazendo. Mas assim, a gente às vezes não tem esse discernimento para separar o que é realmente a disciplina de Deus ou outras motivações de Deus, né? Mas há momentos que realmente certos efeitos climáticos, coisas, é a disciplina de Deus diante do que a nação e as autoridades estão agindo, né? Tá, e qual é a sua pergunta? Eu não entendi. Não, tô falando fez uma assim em relação... colocação. Não, só tô falando assim em Você está relação ao justificando que o pecado. problema é o líder? É isso? Não, tô falando assim em relação ao pecado, né? Sim, Então, mas assim, esse alimento ele só tem a partir do momento que você se alimenta do que é o correto. Se você está acostumado a comer uma comida com muito sal o tempo inteiro, e você vai estar acostumado com aquilo. Ou você se adequa buscando mais conhecimento de Deus para que você possa ter o discernimento do que é e o que não é, ou você vai continuar vivendo. O líder, ele comete o pecado, mas nós não podemos nos apoiar nesse tipo de situação, entendeu? Ele é responsável e vai dar conta perante Deus. E nós somos responsáveis também, porque nós seguimos esses líderes. não, eu tô assim, não querendo focar no discernimento, saber discernir ou não, mas assim, na questão do pecado, sabe? Então assim, que muitas vezes a nação está sofrendo algumas coisas, tá? Porque nem sempre é juízo de Deus, mas em algumas vezes é a disciplina de Deus sobre a nação que está procedendo em pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Tá. Embora algumas imagens tradicionais de pecado sejam conservadas, como nós falamos, pornografia, adultério, assassinato, homossexualismo, a linguagem quase sempre poupa os seus ouvintes do seu impacto, usando uma variedade de artifícios na linguagem para que aquele pecado ele não fique tão sério assim. E aí o exemplo da piada, por exemplo, em que eu vou ficar contando piada aqui, fazendo todo mundo dar risada, isso abranda a gravidade do pecado. Nesses sermões, falar sobre o pecado não é articular insights teológicos sobre a depravação humana. Parece mais um estabelecimento de limites implícitos com o objetivo de separar nosso grupo, que está acima de qualquer avaliação, das pessoas de fora que são alvos de julgamento. Então, o que acontece muitas vezes também é que as pessoas, dentro das suas pregações, elas apontam para fora da igreja e não para dentro da igreja. Eu lembro que quando eu comecei o ministério, eu sempre tinha essa direção de Deus, que o maior ministério que nós temos é dentro da igreja. As pessoas, elas estão na igreja, mas elas não estão convertidas. E de pregar o evangelho a toda criatura também faz referência à igreja. As pessoas, elas não são convertidas. As atitudes das pessoas dentro da igreja, elas são similares a fora da igreja. O nível de adultério e o nível de divórcios, de adultério eu não sei, mas de divórcios dentro da igreja é similar ou mais alto do que fora da igreja. Por quê? Porque as pessoas não veem isso como pecado, não veem isso como uma coisa errada, porque a sociedade diz que é normal. Então, se eu não estou satisfeito, eu chuto tudo para cima. Vemos então que o conceito integral de pecado praticamente sumiu da sociedade em geral e tem sido abrandado em muitas igrejas para não ferir a consciência moderna. Para isso, as pessoas elas mutilam as escrituras para que as pessoas elas sejam aceitas. E o termo dessas igrejas são igrejas inclusivas. O que é uma igreja inclusiva? É uma igreja que aceita todo mundo e não há problema, mas não pede, não ensina para que as pessoas elas mudem. Então, se eu chego numa igreja com algum distúrbio de qualquer sorte ou espécie que a Bíblia me condena como pecado, eu não posso confrontar a pessoa. Eu tenho que aceitar como ela é. Então, nós temos os nossos altares contaminados. Nós temos os ministérios contaminados, porque as pessoas elas não podem ser confrontadas. E aí toda sorte de coisas é trazida para a igreja para que as pessoas elas se sintam bem. Então, quando a gente vê, por exemplo, na época julina ou junina, as pessoas elas começam a fazer todo tipo de festa dentro das igrejas para as pessoas se sentirem bem. Então, é uma coisa que eu particularmente não gosto. O contexto de você fazer apologia a lutas marciais dentro da igreja. Você quer fazer fora, você faz. Dentro da igreja, eu tenho dificuldade com isso. Porque você vai ensinar a pessoa a agir de uma maneira em que a gente não vê as escrituras dizendo. O Senhor fala que se alguém bater na sua face, você dá outra face.
Como é que você vai se ensinar a bater no outro? Eu, Paulo, tenho dificuldade. E as pessoas elas começam a embutir coisas dentro do cristianismo que não fazem parte, apenas para que os homens e as mulheres se sintam bem. As palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado foram banidas do nosso meio. As pessoas elas não adulteram mais, elas têm casos. É simplesmente uma mudança de terminologia, mas você tira o peso do pecado sobre a ação da pessoa. Os executivos, eles não roubam, eles cometem fraude. Se você, num julgamento, falar, você roubou, você pode ser processado. Aí a pessoa fala, você cometeu uma fraude. Assim é mais tranquilo. E como se comportam as igrejas evangélicas conservadoras? O conceito de pecado também desapareceu do nosso meio? Não desapareceu. Contudo, em muitos casos ele foi redirecionado para os que não fazem parte do nosso meio e cometem pecados flagrantes como aborto, homossexualismo, assassinato, os famosos crimes de colarinho branco do mundo corporativo. Então, quando as pessoas estão pensando em pecado, eles esquecem dos pequenos pecados que nós cometemos e focam nos pecados maiores que os outros cometem. Pecados que nós dizemos como maiores ou menores, dentro da nossa medida, dentro do nosso discernimento, do nosso entendimento. Então, quando as pessoas falam sobre o Afeganistão, vamos orar sobre o Afeganistão, o que o Talibã está fazendo, e está destruindo, e está violentando, e está adulterando, e o nosso agir dentro da nossa igreja, ou dentro da nossa família, sociedade brasileira. Então a Rosângela, dentro da oração, ela orou pelas mulheres que realmente estão sendo estupradas e violentadas lá, numa condição abusiva. E nós aqui no Brasil, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de tratar as esposas, tratar as mulheres, tratarem as filhas. Como que fica isso? Não, isso não é tão preocupante. Nós temos que orar pelos afeganistãos, mas pelas pessoas que estão praticando feminicídio aqui, ou todo tipo de violência contra a mulher, isso não é levado em conta. Por quê? Porque socialmente é normal, não tem problema. Hoje as mulheres elas têm se levantado em relação a isso, e se levantam de uma maneira que é correta, entendeu? Não pode ficar se submetendo a esse tipo de abuso. Mas o que acontece com o nosso senso de igreja em relação a coisas como essa? Nós deixamos para lá. Semana passada, na escola dominical, a gente falou do livro de Tiago sobre a língua. Então, a língua, a gente, no nosso dia a dia, a gente marca o próximo com a nossa língua, marca a vida do próximo com a nossa língua. É fácil condenarmos esses pecados óbvios, enquanto ignoramos nossos pecados de fofoca, orgulho, inveja, amargura, luxúria, ou até a nossa falta de qualidades amáveis, que Paulo chama de fruto do Espírito. Será que nós conseguimos identificar nas nossas vidas a manifestação do fruto do Espírito? A paz, a longanimidade, a paciência. Será que nós identificamos na nossa vida? Outro dia eu estava no telefone lá com a minha mãe e ela estava com dificuldade de ouvir um negócio lá, e eu falei, mãe, você está me ouvindo? E a minha esposa falou assim, você falou errado. Será que eu estou manifestando a minha impaciência e eu não estou percebendo que é impaciência e eu estou agindo de uma maneira grosseira? Enquanto eu olho só para o Afeganistão, olho só para o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, lá na favela da Rocinha, será que eu não estou fazendo essa distinção e achando que o que eu faço não é pecado? É fácil condenarmos esses pecados óbvios, mas e os nossos pecados? Pecados do nosso coração. Como está o nosso coração diante da provisão divina? Tenho lutado bastante com isso. Estamos com algumas dificuldades dentro de finanças e o meu coração ele tem sido testado em relação a isso. E o único jeito de combater esta insegurança no meu coração é eu identificando a ação de Deus no dia de hoje, porque Ele não nos promete o pão nosso no dia de amanhã. Ele vai dar, mas Ele fala do dia de hoje. Então o dia de hoje é um dia que foi privilegiado pelo Senhor de abençoar, e você tem que se firmar nisso. Você tem que se firmar nisso em relação à impaciência, em relação a todas as situações que nos cercam. Certo pastor convidou os homens da igreja para uma reunião de oração.
Em vez de orarem sobre as necessidades espirituais da igreja, como o pastor desejava, todos eles, sem exceção, oraram sobre os pecados da sociedade, principalmente o aborto, a homossexualidade. Por fim, o pastor, assombrado com a visível presunção dos membros, encerrou a reunião com a famosa oração do cobrador de impostos: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Então aquele pastor, ele chamou aquelas pessoas para fazer uma reunião de oração, e ele cometeu um erro. Ele não direcionou essa oração. Então a nossa reunião de quarta-feira, ela é bem focada no sentido de que a pessoa vai orar por aquilo que eu estou falando para orar. E se ela não ora, eu ponho outro para orar ou eu mesmo oro. Então a gente tem as orações muito bem centralizadas, e quem participa da reunião de oração de quarta-feira ou já participou, percebe que dificilmente a gente tem uma oração por nós mesmos, a não ser uma oração inicial de consagração e uma oração de final em que eu, como líder da oração, estou abençoando a reunião e as pessoas. Mas fora isso, nós oramos especificamente no sentido intercessório de outros, que é o que esse pastor não identificou. Ele identificou que aqueles homens, eles não viam em si dificuldade. E aqui que ele finaliza, fala assim: eles não entenderam nada, eu peço misericórdia para mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu, pastor Paulo, me identifico como um pecador, e eu oro pedindo: Deus, tem misericórdia de mim. Apesar de tudo que o Senhor tem me concedido, apesar de tudo que eu tenho, eu continuo insatisfeito. Eu continuo receoso de coisas que Deus que nunca falhou, nunca faltou. Se nós formos olhar realmente as nossas vidas, desde a geração do nosso ventre, nós fomos guardados pelo Senhor. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Não estaremos aqui podendo falar das coisas de Deus. Alguns tiveram mais reveses, outros menos reveses, mas ninguém está caído. Todos se levantaram de alguma maneira e conseguiram vencer a dificuldade. A atitude daqueles homens de oração em relação ao pecado é o que mais acontece nos círculos evangélicos conservadores. Claro que essa é uma observação bem generalizada, e existem muitas exceções por aí, e graças a Deus que a nossa igreja, na nossa reunião de oração, é uma exceção em relação a isso. Entretanto, parece que não nos preocupamos mais com os pecados da sociedade do que com os pecados dos santos, dos separados de Deus. Nós temos que orar um pelos outros. A palavra de Deus fala: ore um pelos outros, para que sejam perdoados os seus pecados. Nós não temos orado uns pelos outros. Quanto do seu tempo diário você tem separado para orar por membros da sua igreja? Orado por mim. Você tem separado esse tempo? Minha mamãe não vale. Minha mamãe eu sei que ela ora, até porque é minha mãe. Mas você tem orado por mim? Pastor, abençoa o pastor Paulo, dá sabedoria, dá entendimento. Será que você ora? Será que você ora pelas pessoas da igreja? A gente tem orações aqui pela Diene, pela Lourdinha. No seu dia a dia você ora por isso? Nós costumamos orar muito mais por nós do que realmente pelos pecados dos santos. Na verdade, muitas vezes nós nos esbaldamos nos pecados que nós chamamos de intocáveis ou até aceitáveis, sem termos qualquer noção do pecado. Será que você não já se acostumou tanto com o seu pecado, que aquilo é tão natural para você, que se você não cometê-lo, você até sente falta? Pastor, será que é isso? E aí cada um tem que analisar a sua vida. Será que você já está confortável com o seu pecado? Eu já estou confortável em não orar mais. Eu já estou confortável em não ler mais a palavra. Eu estou confortável em não abençoar vidas. Será que eu já não estou agindo dessa maneira? A fofoca e as palavras indelicadas sobre um irmão ou uma irmã em Cristo têm fluído dos nossos lábios sem que a gente tenha a mínima concepção que isso é pecado? Quando você fala de alguém, você se constrange? Quando você fala mal de um terceiro, você se constrange? Um irmão da igreja? Um parente? Você se constrange? Será que aquela pessoa ela está agindo daquela maneira porque ela quer ou porque ela é ignorante? De um jeito ou de outro, será que ela não merece a misericórdia do Senhor?
Será que ela merece apenas a minha acusação? Guardamos mágoas de um passado distante sem nenhum esforço de perdoar como Deus nos perdoou. As pessoas que te magoaram no passado, você já perdoou? O seu coração, ele está livre? Tem um dia no judaísmo, que eu não sei, eu creio que ainda existe, chama Yom Kippur, que é o dia do perdão. Que até um texto bíblico mal interpretado fala que se você for ao templo com a tua oferta e você lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, você deixa a sua oferta no altar, você vai se acertar com o seu irmão e então volta. É esse dia do perdão, em que você está fazendo um bota fora, uma limpeza, entendeu, com o Senhor, e você está querendo se reconciliar com Ele. E aí você é confrontado ao seu rancor, a sua mágoa em relação ao seu irmão, à sua irmã, ao seu conhecido, à sua conhecida. E ele fala, deixa aí, vai lá resolver, porque senão eu não vou receber o que você está dando. Será que nós temos guardado nos nossos corações essas mágoas, essas tristezas, as pessoas que nos feriram? Lançamos nosso desdém religioso sobre os pecadores, sem nos lembrar em humildade de alma que se não fosse pela graça de Deus estaríamos na mesma situação. Quando você se lembra de um pecado de alguém, você se lembra que você estava numa condição semelhante? Você consegue olhar para uma pessoa que comete delitos e pecados de toda sorte e espécie, gravidades tremendas? Será que você não estaria numa situação semelhante se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Como que nós lidamos com isso? Tudo isso são situações que nós temos que aplicar sobre as nossas vidas. Nós temos que, de alguma maneira, nós temos que começar a ler as Escrituras, ouvir as Escrituras e começar a buscar um processo de transformação. Ainda na revisão, no começo da aula de hoje, da primeira aula, eu falei assim, que nós temos a responsabilidade de viver dia após dia como santos em Cristo. Como nós vamos fazer isso? Trazendo à memória tudo aquilo que é falado nas Escrituras e um confronto individual. Se houver necessidade, Deus assim o permitir, eu vou ser essa ferramenta. Mas você precisa aprender, eu preciso aprender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós temos que nos corrigir mediante o que as Escrituras nos falam. Louvores, ministrações da palavra, tudo vem sendo aplicado no nosso coração para gerar algum tipo de mudança e transformação. Nós vamos para o nosso intervalo agora. Nós temos mais um pouco de material para trabalhar ainda na segunda aula. Quero ver se eu consigo acabar esse tema sobre o pecado que desapareceu, porque no outro estudo, no outro capítulo, né, digamos assim, nós vamos tratar sobre a malignidade do pecado, e isso não vai ser agradável, entendeu? Não vai ser agradável, porque você vai começar a perceber a gravidade das coisas que você tem feito ou das coisas que você não tem feito. Deus te abençoe e te conceda a graça. Aguardo você depois do intervalo. Não disperse. Vá tomar uma água, vai dar uma andadinha para você despertar, lava o rosto e volta, para que daqui a 15 minutos nós possamos nos reencontrar inteiro de novo. Amém? Deus te abençoe.